Quer conferir mais notícias sem interrupções? Conheça o aplicativo Sem Publicidade. Acesse já grátis.estadão.com.br e experimente por 30 dias. Esses aplausos, emocionantes por sinal, foram reproduzidos da janela de milhares de brasileiros como forma de agradecimento aos profissionais de saúde que estão na linha de frente do combate ao coronavírus. Junto com idosos e pessoas que possuem doenças pré-existentes, a classe é uma das mais vulneráveis à transmissão da doença. Para se ter uma ideia, na Itália já são 17 os médicos mortos pela Covid-19. No Brasil, não foram registrados óbitos de profissionais de saúde. O caso mais famoso até agora por aqui de contágio pela Covid-19 é o do infectologista e coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo, Davi Wippe, que atestou positivo para a doença. Estou bem, febre baixa, tosse e repouso. Ficarei em quarentena por 14 dias. Espero voltar rápido às minhas atividades. Mas essa velocidade de diagnóstico não é uma realidade de grande parte dos médicos. Éder Gatti, presidente do Sindicato dos Médicos de São Paulo, afirma que nem todos os profissionais de saúde conseguem realizar os testes para a Covid-19, a exemplo de Davi Wippe. Nem todos os profissionais de saúde têm a mesma sorte que o Dr. Davi Wippe teve de ser examinado com uma oportunidade tão rápida, de uma forma tão rápida e ter o seu resultado assim. Hoje a gente observa que há no sistema, tanto público quanto privado, uma falta de exames laboratoriais para diagnóstico. Hoje o sistema de saúde ele tem priorizado a realização de exames em pacientes graves e o profissional de saúde ele não tem a oportunidade de fazer os exames muitas vezes. E mesmo quando faz, o exame não sai de forma oportuna. Porque o ideal era o profissional de saúde ser testado quando ele manifesta sintomas e se ele tiver o exame negativo, o ideal era ele voltar para o seu posto de trabalho para continuar o atendimento. Só que hoje, o profissional de saúde começa a manifestar sintoma, ele não é testado e aí o que acontece é que ele fica cumprindo os seus 14 dias de isolamento distante da linha de frente. Então, se houvesse a oportunidade, como o Dr. Davi Wippe teve, de se fazer o exame e de se ter o resultado em mãos, esse seria o cenário ideal. Hoje o Ministério da Saúde fala que fará a disponibilização de 10 milhões de testes rápidos para diagnóstico da Covid-19. Enquanto isso não acontece, os exames estão restritos, inclusive não só para os pacientes, mas inclusive para os profissionais de saúde. Diante desse desafio, profissionais reclamam também da falta de equipamentos de segurança e insumos para enfrentar o coronavírus. Entre os materiais estão luvas descartáveis, máscaras cirúrgicas, álcool em gel, óculos de proteção e toucas descartáveis. O presidente do Sindicato dos Médicos de São Paulo, Éder Gatti, confirma que alguns hospitais estão nestas condições. É de se esperar que muitos profissionais de saúde se contaminem sim. Isso porque eles vão estar na linha de frente, eles estão em contato com os pacientes. E também uma coisa que preocupa muito o CIMESP é o fato de algumas unidades não estarem oferecendo equipamento de proteção individual adequado e algumas unidades também não têm um sistema de triagem que separe fisicamente em ambientes distintos os pacientes com sintomas respiratórios de pacientes que não têm sintoma respiratório e que foram para as unidades por qualquer outro motivo de saúde. Eu acho que a gente vai ter um momento de adequação, que é o que a gente passa agora. Tem muito serviço de saúde adequando os seus fluxos de atendimento, fechando os seus ambulatórios, direcionando os seus esforços para se adaptar e ajudar a conter esse momento de epidemia. Mas a organização dos serviços e a disponibilidade de equipamento de proteção individual será muito importante. O ideal é que os profissionais fiquem atentos e assim, procure exigir das suas diretorias, exigir dos serviços que se forneça equipamento de proteção individual adequado. Primeiramente, é importante ter uma triagem adequada. Por exemplo, antes do paciente adentrar a unidade, é muito importante que se pergunte a ele se ele tem sintoma respiratório ou não, e se ele tiver sintoma respiratório, ele tem que ser colocado em uma outra área.
Então, assim, tem que ter um ambiente específico para esse tipo de atendimento. E uma vez separado, o paciente que for atendido no local onde só tem pessoas com sintomas respiratórios, ali o profissional de saúde ele tem que estar completamente equipado. O equipamento ele consiste em proteção de contato e proteção de gotícula, ou seja, ele precisa de uma máscara facial. Essa máscara, num primeiro momento, essa máscara pode ser inclusive aquela máscara simples, a máscara cirúrgica, mas é preciso também ter um óculos de proteção, ter o gorro para cobrir os cabelos, um avental descartável, ou então um avental que possa ser retirado e higienizado de forma adequada posteriormente e que cubra todo o corpo, e luvas descartáveis. Para atender esse tipo de paciente, tem que ser esse tipo de equipamento. Já a presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo, Renata Pietro, afirma que mais de 80% das reclamações de enfermeiros e técnicos é sobre a falta de equipamentos. O que a gente sabe é que dentro das próximas 4 a 8 semanas nós vamos atingir aí um pico. Perceba você que nós estamos começando e nós já não temos equipamentos de proteção individual e até insumos suficientes para os profissionais. Então, hoje, quando nós olhamos o cenário do atendimento aqui no Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo, essa é a maior demanda e a maior reclamação. Para você ter uma ideia, nós criamos aí um canal, um chat, só para trabalhar e tratar a questão do coronavírus, e posso lhe garantir que mais de 85% das participações são aí reclamações frente às instituições que não estão fornecendo aí os equipamentos necessários aos profissionais. Quando nós pensamos em instituições, né, não há diferença entre o serviço público e o serviço privado. Nós temos recebido aí denúncias de ambos os lados, né, tanto instituições públicas quanto instituições privadas e até mesmo instituições filantrópicas que estão aí apresentando falta de equipamentos ou não têm para fornecer ou não estão querendo ofertar aos profissionais, assim como questões muito simples como o álcool em gel. Né? O que nós conseguimos perceber com tudo isso é que é óbvio que nós, Brasil, não estávamos preparados para uma pandemia como essa, porque hoje, por mais boa vontade que se tenha em comprar os materiais, a grande dificuldade muitas das vezes é conseguir encontrar a máscara N95 ou até mesmo as máscaras cirúrgicas, né, para quem vai estar ali na linha de frente fazendo o primeiro atendimento. Então, existe essa dificuldade e uma dificuldade até de encontrar o produto para fornecer aí aos profissionais. Karina Isnege passou recentemente por uma cirurgia de emergência no Hospital Municipal Universitário em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, e relata o que viu por lá. Fui internada no Hospital Municipal Universitário de São Bernardo do Campo de domingo para segunda e fiquei alarmada com a situação que encontrei por lá. Falta de álcool gel para proteção de profissionais e pacientes em toda a ala que estive internada. Inclusive, enquanto aguardava a cirurgia no centro cirúrgico, ouvi relatos dos profissionais que estavam no corredor, que até no centro cirúrgico estava faltando também o álcool gel. Como nós sabemos bem, profissionais da área de saúde trabalham muitas vezes em 2, 3 hospitais para dar conta, né, de suas demandas financeiras. E eu ouvi relatos dos profissionais que estavam lá que eles estão em contato com pacientes infectados em outros hospitais que eles estão trabalhando. E todos muito preocupados com a falta do álcool gel para poderem se proteger. E também fiz um vídeo relatando esses abusos e após a publicação desse vídeo fui procurada
por diversos profissionais que pediram anonimato, estão com medo de perder o emprego, de serem prejudicados. Esses profissionais confirmaram não só a situação que eu presenciei da falta de álcool gel, mas relataram que a administração do hospital está praticamente proibindo o uso de máscaras, dizendo que o uso de máscaras não está sendo necessário lá no hospital, porque eles não tratam de casos de Covid, porque o Hospital HMU, ele é um hospital voltado para atendimento emergencial de ginecologia e obstetrícia, mas como nós sabemos, os hospitais são um grande foco de aglomeração de pessoas doentes, e os relatos que eu recebi de pessoas que atenderam grávidas que estavam com sintomas, eles não têm testes, não têm álcool gel e estão sendo orientados, fiscalizados pelos profissionais administradores do hospital a não usar os EPIs. Fui informada, inclusive, de profissionais do hospital que estão infectados com a doença e estamos pedindo ajuda para que esses profissionais possam receber o álcool gel e também ter acesso ilimitado aos EPIs, que devem ser trocados com uma máscara a cada 2 horas. Precisamos garantir que os nossos profissionais de saúde, tanto os de limpeza quanto os de administração, todos que estão ali expostos, sejam preservados. Eles estão na linha de frente ao combate dessa pandemia mundial. Nós precisamos garantir que eles tenham as melhores condições possíveis para poder salvarem suas vidas enquanto ajudam a nós salvarmos as nossas. Em nota, a Prefeitura de São Bernardo informa que está disponibilizando todos os equipamentos de proteção individual de acordo com as normas técnicas do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde do Estado e que os materiais têm sido repostos conforme a demanda e necessidade e que até o momento não houve falta na rede. Alguns hospitais particulares estão adotando regras rígidas com a prevenção dos funcionários, como por exemplo o Albert Einstein, onde o profissional é obrigado a usar máscara no momento em que entra no hospital. Eduardo Vátimo, coordenador de comunicação e conselheiro do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, afirma que é muito cedo para avaliar o trabalho de instituições privadas e públicas na proteção dos agentes de saúde. Nesse momento a gente não tem como dizer, mas o que a gente tem observado é que os hospitais privados foram os principais atingidos no início, né? Mesmo porque a doença veio de fora, então afetou mais pessoas que viajaram para o exterior. Então a gente sabe, por exemplo, o caso daquele hospital no Paraíso, né? Que teve algumas mortes. Então a doença ela começou a afetar mais esses serviços no início, mas não diria inevitável, assim, mas estamos trabalhando, né, a sociedade inteira com essas medidas para evitar isso, mas cada vez mais tende a aparecer uma demanda maior sobre o SUS. A gente vê no SUS que a gente tem serviços de excelência no SUS, né? Por exemplo, o Hospital das Clínicas transformou todo o Instituto Central com centenas de leitos de UTI, né? Então, acho complicado a gente generalizar fazendo essa diferença entre público e privado, porque eu acho que tem instituições no serviço público que estão muito bem preparadas e outras que não, assim como no serviço privado tem instituições que estão preparadas e outras que não. Então, a gente, no CREMESP, vai estar vigilante em relação a isso, para a gente fiscalizar, independente se é público ou privado, ver quais são os lugares que estão bem preparados e os que não têm. E, ao mesmo tempo, vamos cumprir o nosso papel de orientar o que é necessário para estar de acordo com as recomendações. Vale lembrar que o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, prevê um colapso no sistema de saúde já no próximo mês. Nós temos aí 30 dias para que a gente resiste razoavelmente bem, com muitos casos, dependendo da dinâmica da sociedade,
mas claramente em final de abril nosso sistema entra em colapso. O que é um colapso? Às vezes as pessoas confundem colapso com sistemas caóticos, sistemas críticos, onde você vê aquelas cenas, pessoas nas macas. O colapso é quando você pode ter o dinheiro, você pode ter o plano de saúde, você pode ter a ordem judicial, mas simplesmente não há o sistema para você entrar. Diante disso, estudantes de enfermagem e medicina foram convocados voluntariamente para auxiliar no atendimento aos pacientes. Aliás, o próprio Ministério da Saúde avalia antecipar a formatura dos alunos de medicina que estejam no 6º ano para reforçar o time de médicos no sistema de saúde. Leonardo Santos está no último ano de medicina na Universidade de Salvador, na Bahia, e explica o papel desses estudantes em unidades básicas de saúde e hospitais. A galera, pelo menos que eu tô percebendo, tá com uma boa recepção. E o porquê disso? Por exemplo, vamos dizer, 3 semanas atrás, quando não tava esse surto todo, a gente tava rodando em UPA. E lá a gente tava batendo ficha, tipo em Porta Verde mesmo, auxiliando o atendimento, que estava muito grande. Só que precisava de um auxílio de um médico, do carimbo do médico, para realmente carimbar ali e, sabe, dar a receita, a conduta, a medicação necessária. Mas assim, a gente já estava fazendo quase que o serviço todo. Então, você colocar agora, antecipar a formatura dessa galera agora, pelo menos do último ano, e remanejar já para atuar, pelo menos na linha de frente, a galera mais nova, pelo menos em UPA, alguns serviços assim, mais simples, assim, que tem uma demanda muito grande, mas estão tentando agora, tanto a Fiocruz e outra iniciativa também da prefeitura com o governo, que são semelhantes, que é justamente remanejar esses alunos todos para eles atuarem na telemedicina do coronavírus, que é o quê? Você fica em uma central, que é semelhante à da SAMU, na questão da regulação, em que a população liga, tira dúvidas, pergunta se está sentindo sintomas, esclarece qual é a melhor conduta, se é ficar em casa, se é procurar ajuda, classifica meio que a gravidade do caso. E então está nesse processo meio intermediário de remanejar a gente para essas centrais. Afastados da família, horas intermináveis de trabalho e o risco de contágio. Todos esses fatores aumentam a chance de um desgaste mental dos profissionais de saúde. Eduardo Vátimo, coordenador de comunicação e conselheiro do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, diz que essa é uma preocupação que aumenta com o avanço da doença. Ontem uma colega que é anestesista me ligou. E o anestesista, como vocês sabem, ele mexe bastante com ventilação mecânica, com medicina intensiva, né? Que é uma das questões principais nessa doença. E ela falou, olha, eu moro com os meus avós, que têm 90 anos, e está preocupado de trazer, né? Porque é aquilo que eu falei, que o médico também pode, como você bem disse, se infectar, ficar com poucos sintomas, ou e nem saber que está infectado, mas pode transmitir. Então, os médicos também têm as suas questões pessoais, as suas angústias, os seus medos, isso é natural que isso exista. E nesse momento é importante que a sociedade tenha empatia, tenha valorização dessas pessoas que estão aí se colocando em risco e colocando em risco a sua família. E é inevitável que isso se represente um estressor também, tá? Porque mesmo em situações em que isso não ocorre, né, no mundo inteiro a profissão médica já é um fator de risco para esse estresse, para burnout, para esse sofrimento psíquico, quanto mais numa situação dessa. Então, é importante, a sociedade pode contribuir evitando isso, né? Porque na Itália a gente já está vendo muito como os médicos estão sendo afetados, porque lá a doença está mais avançada, né, no ponto de vista cronológico, e já está numa situação em que os leitos estão sobrecarregados, em que quase 40% dos médicos estão infectados, né, que estão atendendo na linha de frente foram infectados. Muitas mortes entre os médicos, lá foram mais de 15, então tudo isso começa a afetar o psicológico.
Então, a gente ainda não está nessa situação de leitos de UTI já no limite, né? De médicos que faleceram. Esperamos que a gente não chegue nesse ponto. E como a sociedade pode contribuir, justamente seguindo as recomendações de evitar a propagação do vírus, né? Ficando em casa, para a gente, tanto tem se falado, achatar essa curva e evitar essa sobrecarga do sistema, que também vai impactar no psicológico dos médicos. Para a presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo, Renata Pietro, os profissionais da saúde já vêm de um estresse acumulado, como revelou pesquisa da instituição em abril de 2019. Nós tivemos a participação de 23.737 profissionais do estado de São Paulo, que mostrou um pouquinho o panorama e a realidade do adoecimento mental na categoria. E nós vimos que 52% desses profissionais, em algum momento, tiveram aí um sofrimento mental. O que eles relatam para a gente como sofrimento mental? Ansiedade em 79% dos casos, depressão em 50% dos casos e até mesmo burnout em 27% dos casos. Perceba que nós estávamos falando de um cenário que não existia aí uma pandemia, que não existia toda a preocupação que nós estamos vivendo nos dias atuais, né? Porque essas pessoas, elas já efetivamente trabalhavam aí com uma sobrecarga de trabalho, muitas das vezes em condições muito ruins, né, de trabalho, com uma ausência, às vezes, de um clima organizacional adequado e até mesmo a falta de um local para descanso na instituição. Então, uma série de fatores que já eram atreladas a uma profissão que, até então, pouco se falava e a sua valorização era muito pequena, muito discreta. E hoje, quando nós falamos nesses profissionais, nós estamos aí colocando-os como os verdadeiros heróis para tentar livrar todo mundo desta pandemia. Então, imagina trabalhar toda essa questão da saúde mental de pessoas que já tinham aí um cenário de não ser reconhecidos, de não serem valorizados, de terem aí uma condição, muitas das vezes, até de agressão no seu ambiente de trabalho. Então, isso muito nos preocupa. O que nós podemos fazer, né? O que nós podemos fazer é tentar pensar nesse momento que o melhor cenário é a população apoiar esses profissionais. Nós precisamos também fazer com que as autoridades, o governo, né, os responsáveis técnicos das instituições e cada uma das instituições promovam aí a segurança para o trabalho dessas pessoas. Diante da chegada do novo coronavírus ao Brasil, o Conselho Federal de Medicina adotou no país, em caráter excepcional, algumas modalidades de telemedicina. De acordo com a entidade, a autorização tem por objetivo proteger tanto a saúde dos médicos como a dos pacientes. De acordo com o documento encaminhado, a telemedicina poderá ser exercida em 3 moldes. E quem explica o procedimento é o presidente da SAMI, empresa que faz gestão de dados para a saúde. A gente ouviu Vitor Aceituno. A primeira delas, né, que é a teleorientação, como, né, o próprio nome já diz, né, uma orientação médica, é diferente de uma consulta, né, não tem o objetivo de diagnóstico, solicitação de exames, prescrição, etc., mas tem o objetivo de orientar, né, pacientes sobre temas de saúde, sobre sintomas ou condições de saúde. Né? Esse tipo de teleorientação é muito utilizada para triagem, quando os pacientes querem saber se eles podem ou não ter algo grave, ou se eles precisam ir não ao médico e qual médico eles devem procurar. No momento em que uma doença comum, como gripe, né, pode ser confundido com coronavírus ou com uma outra coisa potencialmente mais séria, e que as pessoas com uma gripe em casa, que é algo muito comum, têm dúvida se pode ser uma infecção por coronavírus ou pode ser algo mais grave, mas ao mesmo tempo eles têm medo de ir a um hospital, né, a um pronto-socorro, por eventualmente, se não tiver uma infecção mais grave, poder pegar uma infecção mais grave. Essas pessoas hoje falam, poxa, eu estou em casa com sintomas, não sei se eu devo ir em algum lugar,
E se for algo grave eu ficar em casa, eu posso ter uma complicação. Ao mesmo tempo, se for algo leve e eu não for, né, e eu me expor no pronto-socorro, aí sim eu posso pegar algo mais grave. E o que eu faço, né? Nesse momento, falar com um profissional de saúde por telefone, por vídeo, por chat, por algum canal digital, e essa orientação é muito importante. O telemonitoramento, que é o segundo tipo de telemedicina que o Conselho Federal regulamentou aí em caráter de emergência, é o telemonitoramento que tem o objetivo, como o nome diz, de monitorar pacientes, né? E aí monitorar quais pacientes? Em geral, monitorar pacientes que já têm uma doença, né? Então alguém tem um diagnóstico e eu preciso acompanhar aquele paciente. Ele não precisa necessariamente ficar no hospital, ficar internado, mas eu quero monitorar a evolução desse paciente em casa, da doença dele, dos sintomas, então eu quero acompanhá-lo. Ou alguém que tem uma alta chance de desenvolver uma doença. Num momento como esse, eventualmente alguém que fez um teste e deu confirmação para coronavírus, mas não tem sintoma, ou tem sintomas leves, ou conviveu com alguém que teve a infecção por Covid-19 confirmada, e a gente tem que acompanhar se essa pessoa vai desenvolver sintomas ou alguma infecção relacionada a isso. Esse tipo de monitoramento tem sido muito utilizado em alguns países do mundo, acho que especialmente Singapura nesse momento, para não ter que internar todo mundo. O terceiro tipo, que é a teleinterconsulta, é uma consulta entre dois médicos. É quando, em geral, eu tenho ou dois médicos, ou um médico e um outro profissional de saúde, e eu quero trocar conhecimento entre eles para atender algum paciente. No Brasil, que é um país continental, isso é muito fácil de imaginar, que eu tenho alguém no interior e que lá não tem um infectologista, por exemplo, ou não tem algum outro especialista necessário ao atendimento. Eu tenho um clínico geral, eu tenho um outro médico generalista, ou eu não tenho às vezes nem médico, eu tenho uma enfermeira, eu tenho algum outro profissional de saúde e eu preciso ter um suporte à distância, ou o melhor que eu consigo é ter um profissional à distância, ajudando a tomar decisão, ajudando a coletar um teste, ajudando a fazer algum exame. Então, no momento em que nós estamos montando 1.800 leitos, né, no AMB, montando leito no Pacaembu, será que a gente vai ter especialistas suficientes para isso? Eu posso, por exemplo, ter um médico intensivista, especialista em UTI, ou um médico infectologista ajudando esses profissionais, esses hospitais de campanha, a tomar a decisão, que são muitas vezes decisão de vida ou morte e que não podem esperar a ida presencial de um especialista lá. O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e Clara Reustab e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast@estadão.com. Nos falamos daqui a pouco, às 5 horas da tarde, com a segunda edição do podcast Na Quarentena, que é publicado dentro deste canal do Estadão Notícias. Ao longo desse período da crise do coronavírus, estamos disponibilizando a você uma segunda edição do programa, porém mais voltada para esse período que ficaremos em casa. Então, com informações, mas também com entretenimento e dicas de como dar conta desse período em que todos ou boa parte das pessoas está isolada. Então, até daqui a pouco às 5 da tarde com Na Quarentena. Estadão Notícias.